O Wellington Oliveira dos Santos, de 22 anos, teria participado de pelo menos 3 roubos na Asa Sul. Um dos crimes foi na 414, em abril. Nas imagens, o Wellington e outros 2 homens aparecem parados no pilotis de um prédio. Um casal surge e o trio não pensa 2 vezes antes de assaltá-lo. Segundo a polícia, os criminosos estavam armados com facas. Neste mesmo dia, eles roubaram outras pessoas na Asa Sul. No mês passado, o Wellington foi preso por participar de outro crime, mas foi liberado logo em seguida. Os 2 bandidos que aparecem nas imagens ainda estão foragidos. A Polícia Civil pede para, caso alguém os reconheça, denunciar pelo telefone 197. De janeiro a maio deste ano, a Secretaria de Segurança Pública registrou 616 roubos a pedestres no plano piloto, um aumento de mais de 8% comparado ao mesmo período do ano passado. Um dos grandes problemas que a Polícia Militar enfrenta é a reincidência. Muitos desses criminosos que são presos, eles voltam a praticar os mesmos crimes, e às vezes no outro dia ou 2 dias depois, quando é liberado, quando é solto pela audiência de custódia. Assaltos em pilotis têm se tornado cada vez mais comuns no plano piloto. No mês passado, câmeras de segurança gravaram uma adolescente sendo roubada na Asa Sul. Ela tentou reagir ao assalto, mas foi jogada e arrastada pelo chão. Em abril, 3 estudantes foram roubados enquanto conversavam embaixo de um bloco na 410 Norte. 2 criminosos chegaram ameaçando os estudantes com uma faca. Um deles tentou reagir, mas foi derrubado no chão e teve os pertences roubados, assim como as outras pessoas que estavam junto com ele. Participe do Band Cidade, segunda edição. Pode comentar sobre as reportagens, mandar sugestões, fotos, vídeos. Não esquece de colocar o seu nome e a sua cidade. Anote aí o nosso WhatsApp 999769204. Também estamos ao vivo no YouTube todos os dias. O endereço é youtube.com/canal Band Brasília. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse o nosso canal. 2 pessoas morreram depois de serem atropeladas por ônibus. Um acidente foi em Taguatinga e o outro no Recanto das Emas. O atropelamento aconteceu na quadra 203 do Recanto das Emas. O homem de 60 anos teve a perna direita esmagada por um ônibus da URB. Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. Em Taguatinga, um ciclista de 59 anos também morreu depois de ser atropelado por um ônibus da empresa São José. Ele foi transportado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Taguatinga, mas não resistiu e morreu. Em nota, a empresa responsável pelo ônibus lamentou o ocorrido e informou que está acompanhando o caso. Pois é, sobre o atropelamento no Recanto das Emas, a empresa envolvida, a URB, afirmou que o acidente aconteceu porque o senhor tentou embarcar com um ônibus em movimento. A URB lamentou a situação e disse que tem cooperado com as investigações do caso. Câmeras de segurança flagraram um momento de um acidente impressionante na BR-040. Olha só, o motorista que dirigia uma caminhonete em alta velocidade bateu o carro que se preparava para fazer o retorno. Também que lugar, né, para fazer o retorno? A batida foi no quilômetro 25, no trevo de acesso a Lusiane. Olha só, forte, hein? Apesar de ter sido forte, como você vê aí, essas imagens, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém se feriu gravemente. A polícia prendeu 2 irmãos suspeitos de furtarem 3 milhões de reais em joias. Ou melhor, 3 milhões em joias em uma loja no Parque Shopping. Câmeras de segurança filmaram a ação de um deles. A prisão foi nesta terça-feira de manhã, no CIA, por meio da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos. Também foi cumprido um mandado de busca na casa da dupla, em Valparaíso de Goiás. Imagens das câmeras de segurança mostram um momento em que um dos suspeitos já está no depósito da joalheria. Ele usa uma lanterna para olhar os armários. Em outro momento, o homem aparece abrindo o cofre e tirando as joias que estavam dentro. O furto aconteceu na madrugada do dia 29 de maio. De acordo com a Polícia Civil, o homem entrou na joalheria pelo teto do Parque Shopping. Durante o furto, foram levados 3 milhões de reais em joias e relógios. Pois é. Olha, uma mulher ficou conhecida como Safadinha do Pix. Pois é. Ela foi indiciada no DF. Ela aplicava golpes, segundo a polícia, em homens carentes. Quem vai nos explicar toda essa história é Alice Ribeiro. Vamos lá, Alice? Está aqui comigo? Pois é, Renata. Boa noite para você. Boa noite a todos.
Pois é, o que aconteceu? A mulher de 30 anos foi indiciada por estelionato. Ela se aproximava dos homens, segundo a Polícia Civil, e dizia para eles fazer promessas de cunho amoroso e sexual. Logo depois, ela dizia que precisava de dinheiro para pagar diversas despesas e pedia para que eles fizessem um Pix para ela. Depois do Pix feito, ela dizia que só queria amizade e cortava a conversa. Um trabalhador que ganhava cerca de um salário mínimo chegou a perder quase o salário todo acreditando nessas promessas. Em um outro caso, a mulher chegou a pedir nudes de um homem, ele mandou, e logo depois ela continuou chantageando ele, dizendo que iria divulgar as fotos se ele não transferisse o dinheiro. O caso está sendo investigado pela 13ª Delegacia da Polícia Civil de Sobradinho. A polícia disse que vários homens não procuraram a polícia, procuraram ajuda por ficarem envergonhados. E a mulher continua indiciada e a gente reforça aí a importância da denúncia, né, Renata? Porque justamente pelo fato de poucos homens terem procurado a polícia e alguns até voltaram atrás nessa denúncia, a mulher não foi presa. Ela poderia ter sido presa se essas pessoas tivessem denunciado. Então vamos reforçar a denúncia. Quem sofreu o golpe, que procure a polícia. Com você. Puxa vida, né, Alice? A gente dá muito notícia, né? Tem muito noticiário, inclusive golpistas do Tinder aí. Teve um documentário que ficou bastante conhecido. E agora mulheres aplicando esses golpes, o que é muito triste, sem dúvida nenhuma. A gente tem informação de como essa mulher conhecia esses homens, Alice? Como é que ela cooptava esses homens? Porque a polícia disse que eram homens carentes. Como é que ela chegava até eles? A gente sabe? Geralmente, Renata, ela fazia uso de aplicativos de relacionamento, que hoje é muito comum, principalmente nesses golpes. É por isso que as pessoas precisam ter muito cuidado. E olha só que interessante, também é importante a gente reforçar a questão da denúncia, porque o que acontece? Esse homem que sofreu esse tipo de golpe, a identidade dele não vai ser divulgada e por conta disso, ele pode ficar tranquilo para procurar a delegacia de polícia, a 13ª Delegacia da Polícia Civil de Sobradinho, que está investigando o caso. Com você. Ok, é muito importante denunciar. É isso aí, Alice. Obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Olha, a população da capital está ficando mais velha. É o que apontou uma pesquisa da Codeplan. Que bom, né? As pessoas estão vivendo mais. Até 2030, o DF vai ter aumento no número de idosos e queda na população jovem. Esse é o seu Antônio. Ele acaba de completar 100 anos e não faz mistério sobre como chegar na melhor idade com qualidade de vida. Eu procuro ajudar próximo a mim mesmo, né? Porque é dano que se recebe, né? Seu Antônio, esse conselho vem em boa hora, viu? Isso porque a população do DF está cada vez mais velha. Pelo menos é o que revelou uma pesquisa realizada pela Companhia de Planejamento do DF, a Codeplan. Em 2030, para cada 100 jovens com até 14 anos, Brasília vai ter 95 moradores com mais de 60. O problema é que, segundo especialistas, esse envelhecimento populacional precisa ser acompanhado por uma série de políticas públicas que garantam uma qualidade de vida para esses idosos. Hoje um desafio grande que é entender a velocidade com que a população está envelhecendo, bem como também entender enquanto sociedade que a gente ainda não dispõe de todos os equipamentos, os instrumentos públicos e privados para assistência a essas pessoas. Segundo dados da Codeplan, em 2010, a população idosa correspondia a quase 5% do total de moradores. 12 anos depois, esse índice quase dobrou, classificando Brasília oficialmente como a unidade da federação que caminha para a prevalência de idosos. Mas será que estamos preparados para acolher essa população mais velha? Certamente que é um desafio a gente acolher essa população mais idosa à medida que o envelhecimento demográfico ele se acentua. Nós não temos hoje no DF uma estrutura de atenção ao público idoso. Basicamente contamos nos dedos as equipes multiprofissionais que foram estruturadas enquanto serviços de geriatria e de gerontologia para atenção à saúde dessas pessoas. Opinião compartilhada pelo seu Antônio. Ele acredita que para a terceira idade ser de fato a melhor idade, é preciso ter pelos idosos respeito e acolhimento. Uma assistência mais devida, mais social, mais fraterna, sem humilhação. É isso aí, muito bacana, hein? Um exemplo, né? Olha só, um homem de 33 anos morreu na UPA do Gama depois de um surto psicótico. A família reclama do atendimento que foi dado a ele. As informações ao vivo com Ágata Gonzaga. Oi, Ágata, boa noite. Explica pra gente essa história.
Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Essa história veio à tona agora, mas na verdade aconteceu no fim de semana. De acordo com a família, ele passou mal em frente a um comércio, aí os vizinhos ali, os comerciantes, acionaram o socorro e aí quando o corpo de bombeiros chegou, eles entenderam que seria prudente, melhor para todo mundo ali, amarrar este homem, já que ele estava em surto psicótico, se debatendo e bastante agressivo. Inclusive, a nota do corpo de bombeiros diz que isso também era uma medida de proteção aos funcionários, né, aos bombeiros que faziam esse atendimento. Então, ele foi amarrado com os dois braços para trás e com a cabeça em direção ao chão. Nas imagens, dá para ver que ele também foi colocado dessa maneira dentro da viatura que o conduziu até a unidade de pronto atendimento do Gama. Ele chegou então na tarde de sábado e ficou assim, Renata, amarrado até o momento em que veio esse teste de óbito, esse atestado de óbito, na verdade, porque ele faleceu, na verdade, na madrugada do domingo, dia 12. Então, ele ficou por todo esse tempo amarrado e nessa posição de bruços, né, com o rosto virado para o chão, porque de acordo com o IGES, que administra, né, a UPA do Gama, ao chegar lá, apesar de receber a medicação, ele continuava muito agressivo, oferecendo risco aí à equipe médica, ele mesmo também. Por isso, então, inclusive a nota do IGES diz que, de fato, é uma conduta chocante, mas que é muito necessária quando casos assim acontecem, né? A gente conversou com o Patrick, que é primo do Antônio Marcos, né, a vítima de 33 anos, e aí ele disse exatamente como você trouxe, né? A família acusa negligência, tanto da parte do Corpo de Bombeiros quanto da UPA também. De acordo com o Patrick, ao dar entrada nessa UPA, né, para esse atendimento, a família entregou toda a documentação dele, fez o registro da entrada e no dia seguinte, às 7 horas da manhã, voltou para buscá-lo e aí recebeu a notícia, então, que ele teria falecido. Mas o diferente dessa história, Renata, é que ele foi cadastrado na ficha técnica, né, na ficha de saúde dele como indigente, apesar da família ter entregue toda a documentação um dia anterior. Inclusive, o Patrick fez uma imagem dele deitado na maca de bruços no corredor da UPA, onde a família alega que foi onde ele morreu, né? Todo esse tempo amarrado e aí veio a falecer. Nossa, Agatha, que história triste, né? A gente, durante a pandemia, a gente está vendo que é essa história de surto, que muitas pessoas acham que é desculpa. Não é desculpa, é algo real, é um adoecimento que as pessoas têm. Então, esse rapaz, ele tinha essa doença psiquiátrica, ele surtou e teve esse tratamento. É claro que nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, mas, sem dúvida nenhuma, é uma história que precisa ser investigada. Você sabe me dizer, Agatha, se a família prestou algum tipo de depoimento ou até mesmo se foi até a delegacia prestar alguma queixa, alguma ocorrência com relação a esse fato? Sim, Renata, como a família alega que houve negligência nesse tratamento, hoje à tarde a gente recebeu a informação que o Patrick foi à 20ª Delegacia de Polícia, a Delegacia do Gama, para registrar o boletim de ocorrência e pedir uma investigação a respeito desse caso. A investigação da Polícia Civil deve pedir outro laudo médico que indique aí a causa da morte. De acordo com o IGES, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica em Saúde disse, inclusive, que fez a massagem cardíaca, tentou fazer a ressuscitação, né, do paciente, mas que infelizmente isso não foi possível. E aí no final da nota o IGES presta solidariedade à família e esclarece que essa foi a conduta correta a ser seguida e o mesmo diz o Corpo de Bombeiros. Renata. Assim, a gente estranha, né, Agatha, ver uma pessoa, independentemente da situação, olha só, desse jeito, amarrada, com as mãos para trás, e a família alega que ele ficou nessa posição durante mais de 24 horas, é isso? Não chegou a ser 24 horas, Renata. Ele deu entrada lá na UPA do Gama, né? Tudo isso aconteceu na tarde de sábado. Então, ele foi encaminhado para a UPA do Gama nessa condição aí, no final da tarde de sábado. E por volta de 1h20 é que aconteceu essa parada, 1h20 da manhã, que aconteceu essa parada cardiorrespiratória. A família alega que, então, o óbito foi atestado por volta de 2 horas da manhã. Não chegou a dar 24 horas, mas é um período longo, né? Em que ele ficou amarrado de bruços e, segundo a equipe médica, segundo o IGES,
em todo o tempo ainda apresentando risco, ainda apresentando agressividade e em surto psicótico. A família disse pra gente que ele já teve outros episódios de surto psicótico, mas que isso não acontecia há muitos anos. Então já sabia que ele tinha esse problema, mas ele estava bem ultimamente e aí, de fato, aconteceu tudo isso agora nesse último fim de semana, Renata. Sim, era um rapaz jovem de 33 anos. E outro fato que necessariamente também tem que ser investigado é: a família entregou os documentos dele e ele estava como se fosse uma pessoa indigente, né? Como se não tivesse nenhum familiar, como se ninguém soubesse quem ele era, não é isso? Exatamente. Aí, por sorte, né, o primo dele, o Patrick, já tinha imaginado que ele teria alta no dia seguinte. Como isso era uma situação que ele já precisou de atendimento médico outras vezes, a família sabia como conduzir essa situação. Então, foi junto com ele, soube que ele foi encaminhado para a UPA do Gama, conseguiu entrar e ficar acompanhando ele ali por um tempo, mas, segundo a família, em todo esse episódio onde eles estiveram lá, o Antônio Marcos continuou deitado de bruços, com as mãos amarradas e a cabeça, né, em direção ao chão, ou seja, de bruços. E aí imaginou que, administrando esse medicamento, com o tempo ele fosse se acalmar e aí poderia receber a alta no dia seguinte. Por isso, por volta de 7 horas da manhã, Patrick nos contou que imaginou que ele já teria acordado, já estaria mais calmo e foi buscá-lo. E aí que ele descobriu que, na verdade, ele já tinha morrido e estava como indigente, né? Seria encaminhado para o IML. A gente já deu aqui várias notícias quando a Polícia Civil procura pessoas, né, que foram entregues pelos hospitais públicos como mortas, mas não tem aí a indicação da família. E essa seria a situação em que estava o Antônio Marcos, apesar de, no momento inicial de dar entrada na UPA, ele e a esposa ter feito toda a documentação. CPF, nome da mãe, nome completo, data de nascimento, isso é o que conta a família que tinha feito aí na UPA do Gama. E, infelizmente, eles não tinham esse prontuário do Antônio Marcos, Renata. Pois é, uma história, como a gente disse, tem que ser investigada. E há de se saber também se nessa UPA tinha um médico especialista, ou seja, um psiquiatra, né? Porque o rapaz estava em surto. Então, ele tem que ter o atendimento adequado com especialistas adequados, né? Ele deveria ser tratado ali com um psiquiatra, com um psicólogo. Enfim, uma história muito triste que a gente vai ficar acompanhando. Eu agradeço demais a sua participação aqui, viu, Agatha? Boa noite para você. Obrigada. A Band deu início a uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. Ontem recebemos o governador e candidato à reeleição, Ibanez Rocha. Veja trechos da entrevista. A entrevista foi ao ar nesta segunda-feira, depois do Jornal da Noite. Por ordem definida em sorteio, o primeiro recebido nos estúdios da Band foi Ibanez Rocha, candidato à reeleição pelo MDB. Hoje, pelo que a gente avalia, nós estamos aí há 4 meses das eleições, as pesquisas apontam no sentido de uma aceitação ao nosso nome, uma aceitação ao nosso trabalho, uma aceitação ao nosso governo, o que nos coloca numa posição de pleitear essa reeleição na consciência de que nós temos feito bem para a cidade. Durante a entrevista, diversos assuntos foram abordados, entre eles a demora dos atendimentos nos CRAS, que nos últimos dias registraram paralisação de servidores, filas e pessoas dormindo em frente às unidades em busca de atendimento. E nós estamos num programa agora para os próximos dias, nós vamos soltar um decreto dobrando a carga horária desses servidores. A grande maioria que está nessas filas, eles já estão incluídos em algum programa social. Podem ter certeza disso. Agora, o que eles buscam é o recadastramento com medo de perder esse programa social. Depois de um período de 2 anos de aulas remotas, Ibanez foi questionado sobre a demora para a retomada das atividades presenciais nas escolas da rede pública, que voltaram 4 meses depois das escolas particulares. Agora, com o retorno das aulas, a nossa secretária tem a determinação e está fazendo isso, um trabalho muito próximo dos professores, dos gestores escolares, para recuperar o tempo perdido. E isso vem sendo alcançado dentro das nossas escolas no Distrito Federal. As aulas de reforço, todo o encaminhamento, a compra de novos materiais escolares, tudo que é necessário para restabelecer esse período perdido está sendo feito dentro da Secretaria de Educação. O próximo entrevistado do Band Eleições é Rafael Parente, pré-candidato ao governo do DF pelo PSB. E a íntegra da entrevista com Ibanez Rocha vai ser reprisada no próximo sábado no Band Entrevista, que começa às 6:50 da noite. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Você acompanha imagens ao vivo da EPASU. São 7 horas e 11 minutos, eu te espero.
Ontem foi o dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, e teve a tradicional festa junina na paróquia 911 Sul. Animação, barracas e muitas comidas típicas são coisas que não podem faltar durante as festas juninas. Mas essa é especial, a festa de Santo Antônio, ou Santo Casamenteiro. Para muitos, a maior festa junina da capital. As pessoas estavam muito presas por causa da pandemia e resolveram vir todas ver a festa de Santo Antônio. Você vê a alegria de todo mundo, uma comida boa, barata, sabe? Então acho que é isso, voltar mais ou menos à rotina. Já que estamos falando da festa do Santo Casamenteiro, não está faltando alguma coisa, não? Falta estava enorme, então agora é só aproveitar, tomando todos os cuidados, sem dúvida nenhuma, né? E estamos aqui, prestigiando aqui a festa de Santo Antônio. E pedindo em casamento novamente para durar mais 30 anos. O dia de Santo Antônio é comemorado todo dia 13 de junho. O santo é um dos mais populares do país. Para a data não passar em branco, a paróquia e santuário Santo Antônio, localizada na 911 Sul, realizou a famosa festa junina. O evento ficou suspenso por 2 anos. Muito bom, até segunda, um beijo. Tchau, tchau.